o púlpito está contigo e eu tenho total confiança de deixar você fazer o que você tem que fazer nesta noite aqui. Amém? Amém. É sempre um prazer estarmos na casa do Senhor. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que se encontra conosco nessa oportunidade, que nós aqui estamos porque Deus verdadeiramente tem sido misericordioso para com as nossas vidas. Aproveitemos, portanto, a oportunidade que Deus tem nos dado para podermos adorar o seu nome. Portanto, a esse Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Quero, desde já, agradecer à amada igreja que se faz presente nesse dia de domingo, início de noite, onde nós já estivemos aqui pela manhã, nas primeiras horas desse dia de domingo, prestando culto a Deus, quando aqui estivemos na Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que os que aqui estiveram aprenderam um pouquinho mais dos ensinamentos da Palavra de Deus. A Deus, portanto, toda honra, toda glória e todo louvor. Os agradecimentos à igreja, cada irmão aqui presente, cada irmã presente, cada família aqui representada, que Deus possa estar abençoando poderosamente a vida de cada um dos irmãos que se fazem presente aqui para juntos, com um único intuito, que é de louvar e bendizer o nome desse Deus maravilhoso que tudo tem feito em nossas vidas. Portanto, a Ele a honra, a glória e o louvor. Não poderia também deixar de aproveitar a oportunidade para estar agradecendo ao pastor Marcos pelo convite, pelo incentivo. E eu sempre digo que o sonho de toda liderança é ver a igreja trabalhando, é ver uma igreja atuante, é ver uma igreja realmente evangelizando e convidando muitos que estão conosco todos os dias, principalmente familiares que fazem parte da nossa convivência, a estarem aqui conosco para prestarmos cultos a esse Deus. Deus, Ele nos chamou para realmente desempenharmos uma função importantíssima que Ele nos ensina no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, quando o próprio Senhor Jesus nos diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Entendemos também que pregamos o Evangelho não com discursos, mas pregamos o Evangelho simplesmente sendo a diferença em meio a esse mundo tão diferente, tão distante de Deus. Portanto, que preguemos o Evangelho, que cumpramos realmente a vontade de Deus, e uma das vontades que Deus tem para cada um de nós é que realmente falemos do seu amor, porque um dia Jesus Cristo veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação. É essa mensagem que Deus quer que cada um de nós venhamos a desempenhar e que venhamos a propagar para todos aqueles que estão ao alcance de nossa voz. Portanto, desde já, meu muito obrigado, pastor Marcos, pela oportunidade que Deus continue abençoando a sua vida, lhe dando saúde e lhe dando cada dia mais visão dos altos céus para continuar guiando este rebanho na direção que realmente Deus quer. Nesse momento, nós vamos estar lendo um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos 139, dos versos 7 ao 10.
Estaremos lendo o texto da Palavra de Deus que se encontra em Salmos 139, dos versos 7 ao 10. E a Palavra de Deus nos diz assim, acompanhe por favor em sua Bíblia. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. A onipresença e a onipotência de Deus é o subtítulo desse texto que acabamos de ler. E o que significa para cada um de nós é que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, e é onipotente, ou seja, todo o poder está em suas mãos. O texto que nós lemos nessa oportunidade nos deixa bem claro que não tem onde quer que esteja, que aquele que por um acaso procure ou procurar se esconder da presença de Deus, de maneira nenhuma alguém pode se esconder. A Bíblia deixa bem claro aqui, no verso 7 de Salmo, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Seol. Para muitos que não sabem, Seol significa sepultura. Seol significa mundo dos mortos. E em algumas interpretações, Seol significa inferno. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Mesmo que muitos procurem fugir da presença do Senhor, se escondendo para esse tipo de lugar, Deus vai te encontrar. Não há lugar aonde alguém queira se esconder da face de Deus que Deus não esteja. Deus, ele se faz presente em todo lugar. E todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Todas as coisas estão transparentes aos olhos do Senhor e não há lugar nenhum onde alguém possa se esconder. Porque, volto a dizer, Deus, ele está presente em todo lugar. Deus, ele sonda o teu coração e ele conhece como nós estamos andando diante da sua presença. O Deus que nós servimos é um Deus poderosíssimo e ele conhece realmente a nossa vida, ele conhece o nosso caráter, ele conhece realmente a intenção dos nossos corações. Mediante esse texto da Palavra de Deus, eu gostaria, por favor, de pedir aos irmãos para que se coloquem de pé e nós vamos estar lendo o texto da Palavra de Deus que vai servir como base para a mensagem que nós vamos trazer nesta oportunidade. Gostaria de convidar a igreja para que, por favor, abra suas Bíblias no livro do profeta Jonas, texto bastante conhecido da Palavra de Deus. Tenho certeza que até as crianças da nossa igreja conhecem, mas o livro de Jonas, ele nos traz uma mensagem importantíssima aos nossos corações. Jonas, capítulo 1, dos versos 1 ao 3. E diz assim a palavra de Deus: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém? Os irmãos, por favor,
podem tomar assento. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto da Palavra de Deus, embora ele seja bastante conhecido, mas o livro do profeta Jonas, ele nos traz muitas lições. E o livro do profeta Jonas, ele vai nos mostrar que Deus, ele levanta o profeta e pede para que o profeta vá à cidade de Nínive para anunciar a mensagem de arrependimento. E Jonas, ele, ao invés de obedecer à voz de Deus, ele então decide fugir de diante da presença de Deus, indo por um caminho totalmente diferente. E ele decide ir para Tarsis. Inclusive, Tarsis era uma cidade totalmente distante, muito mais distante do que aquela que ele deveria ir, quando Deus assim o comissionou para ir. E, no entanto, Jonas fez como muitos hoje fazemos. Muitas das vezes Deus tem falado aos nossos corações e nós não temos ouvido a voz de Deus. Ou, muitas das vezes, fingimos não ouvir a voz de Deus porque conhecemos perfeitamente a sua palavra. E a sua palavra, ela nos incentiva a estarmos prontos para anunciar o Evangelho. E Jonas, ele relutou e preferiu não ouvir a voz de Deus, mas seguir por um caminho totalmente diferente daquele que Deus realmente tinha dito para que ele assim o fizesse. E Jonas, então, é considerado, ou melhor, Jonas é conhecido como o profeta fujão. Um homem que conhecia Deus, um homem que sabia da sua importância no reino de Deus. Obrigado, irmão. Mas, no entanto, ele mesmo tendo o conhecimento da palavra de Deus, ele mesmo sabendo que ele tinha uma função a desempenhar, como cada um de nós que estamos aqui presentes nesta noite. E, no entanto, ele relutou e preferiu não ouvir a voz de Deus. E o texto da palavra de Deus, o livro de Jonas, ele é um livro que conta a história desse profeta. E, como eu disse, esse livro ele traz muitas lições para as nossas vidas. O livro de Jonas, ele tem 4 capítulos. Esse livro de Jonas, ele se encontra no Antigo Testamento. E Jonas é um profeta conhecido como profeta fujão. Hoje, infelizmente, não deveria ser assim, mas muitos de nós temos fugido das nossas responsabilidades. Tenho certeza que Deus ele espera de cada um de nós que venhamos a ser sinceros diante dele e que procuremos fazer tão somente a sua vontade. Deus procura os verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E uma das maneiras que nós aprendemos na palavra de Deus que podemos adorar a Deus em espírito e em verdade é fazendo aquilo que ele quer que nós façamos. Assim como ele fez o convite a Jonas de ir à cidade de Nínive pregar a palavra, pregar a mensagem de arrependimento, ele convida cada um de nós para que façamos o mesmo. Volto a dizer, pregamos a palavra de Deus não apenas com discursos, mas principalmente com as nossas atitudes, porque sabemos que somos nova criatura. O apóstolo Paulo nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Pode ter certeza que se você é irmão, minha irmã, uma nova criatura, a palavra de Deus, o Evangelho, ele está sendo propagado a cada um daqueles que estão ao nosso redor com as tuas atitudes, com a tua vida, com a tua maneira de proceder e principalmente falando ao coração daqueles que estão ao teu alcance. Antes de mais nada, para anunciarmos o Evangelho, nós precisamos viver o Evangelho e é isso que Deus espera de cada um de nós. No capítulo 1, verso 2, Deus ele ordena ao profeta Jonas que vá à cidade de Nínive pregar a mensagem de arrependimento. E a Bíblia diz, como nós lemos nessa oportunidade, preste bem atenção, mantenha sua Bíblia aberta. Jonas, capítulo 1, versículo 2. Deus diz assim ao profeta, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela,
porque a sua malícia subiu até mim. Nós vemos aí que a nossa adoração, o nosso louvor, sobe diante de Deus. Aprendemos uma lição importante nesse versículo 2, quando a Bíblia nos diz que a malícia também sobe a Deus. O nosso pecado, a nossa irreverência, a nossa desobediência, sobe também ao trono de Deus, só que de maneira desagradável aos seus olhos. Então precisamos estar atentos à maneira como temos vivido as nossas vidas, se estamos vivendo as nossas vidas de maneira que agrade o Senhor. Jonas foi chamado para ir à cidade de Nínive, porque a malícia daquele povo já havia chegado ao Senhor e aquilo não estava agradando ao Senhor. Mas, no entanto, Jonas, de início, recusou ir e obedecer à voz de Deus. Jonas, ele desobedece e vai para a cidade de Tarsis, como está escrito no versículo 3, onde a Bíblia diz: Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ou seja, Deus, ele chama Jonas, mas ele então decide fugir de diante da presença do Senhor. E isso teve uma consequência. A sua desobediência fez com que Deus mandasse ventos acompanhados de tempestade sobre aquela embarcação onde ele estava, como nos diz o versículo 4 do capítulo 1, que você está acompanhando nesse momento em sua Bíblia. Diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Nós vemos que, muitas das vezes, a desobediência, ela prejudica não só aquele que desobedece, mas prejudica também aqueles que estão ao nosso redor. Aqueles marinheiros, eles temeram por suas vidas, porque eles viram, de acordo com o texto da palavra de Deus, que aquela tempestade era algo realmente que estava vindo da parte de Deus. E até então, no decorrer do texto, a gente vai ver que a consequência de tudo aquilo que estava acontecendo naquele navio, aquela tempestade, era porque Jonas estava ali e estava em desobediência à palavra de Deus. E, diante de tudo isso acontecendo, onde Deus ele estava ali procurando alertar o profeta, ele estava dentro do porão de um navio e dormia um sono profundo. Os irmãos imaginam uma pessoa que é chamada a atenção por Deus, convocada para estar em uma determinada função, que era de estar anunciando o Evangelho, que era de estar anunciando a mensagem de arrependimento àquele povo de Nínive, mas, no entanto, ele, além de fugir, além de estar desobedecendo a palavra de Deus, ele estava dentro de um porão de navio e estava dormindo, como nos diz o verso 5, que você está acompanhando na sua Bíblia, que diz: então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um sono profundo. Para Jonas, estava tudo bem, estava tudo certo. Desobedeceu e ainda estava tranquilo no porão daquele navio. Lemos um texto de Salmo de início, onde o salmista nos mostra que para onde iremos diante da face do Senhor? Não há como se esconder da presença do Senhor, mas o profeta achou que ele poderia se esconder no porão de um navio. Deus, então, por misericórdia, ele prepara um grande peixe, e esse peixe, ele traga o profeta, e ele é levado à cidade de Nínive, como nos diz o versículo 17 do capítulo 1, que diz assim: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no peixe. Aprendemos uma lição aí, onde a natureza, ela obedece ao Senhor. Os ventos, seguidos de tempestade, obedeceram ao Senhor, indo de encontro àquela embarcação para chamar a atenção do profeta que estava em desobediência à sua palavra. E Deus é tão misericordioso, porque se os irmãos pararem para pensar, o final do profeta Jonas poderia ser um final trágico. Ele foi lançado ao mar, a pedido dele mesmo, que entendeu que era ele a causa da tempestade. Mas Deus, por misericórdia, enviou um grande peixe para que transportasse o profeta a Nínive. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, e apesar de muitas das vezes nós não merecemos, as suas misericórdias, ela realmente tem nos alcançado.
Capítulo 2. Jonas faz uma oração de dentro do peixe. Agora então Jonas lembra que Deus existe. Porque até então Jonas estava tranquilo quando Deus fez um convite para que ele fosse à cidade de Nínive levar a mensagem de arrependimento. E quando ele estava no ventre do peixe, ele então lembra que Deus existe. Ele lembra que tinha um Deus que realmente pode todas as coisas. E então ele faz a seguinte oração, como nos diz o capítulo 2, dos versos 1 ao 2. O seguinte: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Ele orou, e Deus ouviu o seu clamor. Entendemos que, meus irmãos, embora sejamos totalmente falhos diante da presença de Deus, mas Deus, no entanto, Ele está sempre atento a nos ouvir, a nos abençoar. Portanto, aprendamos nesse texto da palavra de Deus que não importa a maneira como você está, não importa a situação que você esteja vivendo nessa oportunidade, não esqueça que Deus está contigo, que Deus, Ele ouve a tua oração, que Deus, Ele espera realmente que você lembre que Ele existe, que é Ele quem cuida de você, embora muitas das vezes estamos agindo como o profeta Jonas e desobedecendo a sua voz, desobedecendo aos seus mandamentos e deixando de cumprir a sua vontade. Deus, então, dá ordem ao peixe e Jonas é liberado em terra seca, como diz capítulo 2, versículo 10, que diz: falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. Ou seja, Deus fala, de acordo com a palavra, 2 vezes com esse peixe. Na primeira, ele traga Jonas, e na segunda, ele libera Jonas aonde ele deveria já ter ido muito antes. Mas ele resolveu desobedecer e não foi. Volto a dizer, a natureza está pronta para ouvir a voz de Deus, mas o homem, infelizmente, que é racional, que sabe que Deus existe, que sabe que Deus o criou, que Deus criou todas as coisas, esse homem que muitas vezes diz que é servo do Senhor, esse homem que muitas vezes diz que conhece e sabe que Deus é tudo em sua vida, esse homem que muitas vezes diz que ama ao Senhor, mas no entanto reluta em ouvir e obedecer a voz do Senhor. Nós temos agido muitas das vezes, meus irmãos, como o profeta Jonas. Precisamos estar atentos às instruções da palavra de Deus, porque se a gente parar para pensar direitinho e analisar, a gente vai ver que todas as instruções que a Bíblia nos traz, ela realmente traz instruções que servem de advertência para as nossas vidas e nos faz entender que precisamos ser novas criaturas, que precisamos andar de acordo com a sua palavra, que precisamos mudar de caráter, que precisamos de mudar de conduta, que precisamos realmente entender que servimos a um Deus verdadeiro e que requer de cada um de nós simplesmente obediência. E a palavra de Deus nos diz que quando somos obedientes à sua palavra, nós só temos a ganhar, porque nós só temos a nos prejudicar quando deixamos de ouvir a voz de Deus e atender àquilo que Ele realmente quer para as nossas vidas. Capítulo 3. Deus se dirige ao profeta Jonas pela segunda vez. Ou seja, Deus teve que falar 2 vezes com o profeta Jonas para ele entender que ele precisava ir à cidade de Nínive. Deus precisou falar com o profeta pela segunda vez para que ele pudesse entender que havia necessidade de almas que estavam naquela cidade ouvirem a voz de Deus. E um dos motivos pelos quais Jonas não foi a Nínive, a Bíblia diz, é que o povo de Israel, onde Jonas ele faz parte, era inimigo do povo de Nínive. Mas precisamos entender o seguinte, a Bíblia nos deixa bem claro quando ela fala, Deus fala aos nossos corações, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos pensamentos não são os seus pensamentos. Ou seja, Deus ele não pensa como nós, por mais que nós tenhamos divergência com quem quer que seja, mas Ele requer e pede que cada um de nós levemos a palavra àqueles que estão ao nosso redor, porque é a palavra que salva, é a palavra que muda, é a palavra que edifica, é a palavra que realmente transforma o homem. Nós vemos perfeitamente que, no decorrer do texto, a gente vai ver que aqueles habitantes de Nínive, eles se converteram, eles aceitaram a mensagem que foi trazida por Jonas da parte de Deus. Mas, no entanto, se dependesse de Jonas, com certeza aqueles habitantes de Nínive não teriam a oportunidade de se converter. A Bíblia nos diz que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, a vontade que Deus tem para cada um de nós é que todos alcancemos a salvação. Mas Ele espera de cada um de nós que possamos
fazer aquilo que nós precisamos fazer, porque se conhecemos a palavra de Deus, se dizemos que somos servos do Senhor, se dizemos que realmente amamos a esse Deus, o que Ele quer de cada um de nós é que façamos simplesmente a sua vontade. E o texto nos mostra que o profeta Jonas, conhecido como o profeta fujão, ele procurou fugir de diante da presença do Senhor e não quis assim levar a mensagem de arrependimento àquele povo. Mas, no entanto, Deus, ele transforma o coração de todos aqueles que ouvem a sua palavra e torna, com certeza, cada um de nós uma nova criatura. Então, capítulo 3, a Bíblia diz que Deus, ele se dirige ao profeta Jonas pela segunda vez. Deus teve que falar com Jonas pela segunda vez para que ele fizesse a vontade de Deus, que era de levar a mensagem àquele povo de Nínive. Capítulo 3, versos 1 e 2, a Bíblia diz: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E o que nós aprendemos nesse texto da palavra de Deus, uma das lições que nós aprendemos, é que Deus, ele quando te chama, Deus, ele quando te envia para pregar o evangelho, ele te capacita. E quando Deus, ele coloca no teu coração aquilo que realmente você precisa falar, almas se convertem. E o resultado acontece. E foi o que aconteceu. Jonas, ele não queria ir. Se dependesse de Jonas, aqueles homens, aqueles habitantes de Nínive, não teriam oportunidade de ouvir a palavra. Mas, no entanto, ao ir à cidade de Nínive, depois que Deus teve que falar com ele pela segunda vez, Deus então coloca em seu coração a seguinte mensagem que diz: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas apenas fez a vontade de Deus nesse momento, onde ele ali pregou a mensagem de arrependimento. Mensagem essa que foi colocada em seu coração pelo próprio Espírito Santo de Deus, quando ele apenas disse o seguinte: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, Deus deu um prazo àqueles homens para pensarem e reverem a sua situação, a maneira como eles estavam vivendo diante de Deus. E então, no decorrer do texto, a gente vai ver que aqueles habitantes de Nínive se converteram. Aqueles habitantes de Nínive entenderam que a mensagem de Deus era importante para as suas vidas. Eles entenderam naquele momento que a vida que eles estavam levando, a maneira como eles estavam agindo diante da presença de Deus, não era agradável aos olhos de Deus. Então Deus, ele quando te chama, e quando você realmente se coloca à sua disposição para fazer tão somente a sua vontade, ele vai falar por você. Hoje em dia, nós vemos, comparado a dias passados, a conversão de almas dentro das igrejas hoje. Tenho certeza que diminuiu-se muito. Eu lembro da minha época de infância e há alguns anos atrás, nós quando assistíamos um culto e depois de uma pregação, víamos almas se converterem, víamos almas virem aqui arrependidas de seus pecados e aceitarem a Jesus Cristo como seu Salvador. Por quê? Creio eu que a mensagem de Deus, quando ela é falada ao seu coração e que vem da parte de Deus, almas se convertem. Talvez, por que hoje nós vemos que esse quadro diminuiu? Será que muitas das vezes, meus irmãos, onde eu quero chegar para que você me entenda, será que o que está sendo pregado nos cultos das igrejas é a palavra de Deus? Será que muitas das vezes aqueles que se colocam diante de você para falar da palavra de Deus, ele realmente tem se colocado, tem se esvaziado e tem dito: Senhor, usa-me para a honra e glória do teu nome, usa-me para que aquelas pessoas que ouçam aquilo que eu vou falar, não seja eu, mas que seja a tua voz? Assim como aconteceu com o profeta Jonas, que mesmo desobediente, mas ele se deixou ser usado por Deus e anunciou o evangelho, anunciou a mensagem de arrependimento àquelas vidas. Ele anunciou justamente aquilo que Deus pediu para que ele anunciasse. E o resultado aconteceu. Ou seja, aprendemos uma outra lição. Quando nós deixamos o nosso eu, nos esvaziamos de nós mesmos e procuramos fazer a vontade de Deus e falarmos tão somente aquilo que Ele quer, almas se convertem. Porque entendem que é Deus quem está falando ao seu coração. Procuremos, portanto, meus irmãos, nos aprofundar cada vez mais nos ensinamentos da palavra de Deus. Procuremos, meus irmãos, cada vez mais nos esvaziarmos de nós mesmos e sermos apenas um canal para que Deus ele venha nos usar, que possamos ser apenas vasos para que Ele possa nos usar para falarmos tão somente aquilo que Ele quer que falemos. Jonas, ele propagou apenas aquilo que Deus pediu para que ele falasse. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Capítulo 3, verso 4.
confirma quando diz: e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele então se coloca diante da presença de Deus, à disposição da presença de Deus, e se deixa ser usado. E o Espírito Santo de Deus então usa-o para falar do Evangelho, e então para falar daquela mensagem de arrependimento, e então aqueles habitantes de Nínive creem na mensagem, não de Jonas, mas na mensagem que Deus colocou no coração de Jonas, para que ele então falasse àqueles habitantes de Nínive. Ou seja, quando é da parte de Deus, realmente o resultado acontece. Detalhe que, no capítulo 4 de Jonas, a Bíblia deixa bem clara que Jonas não ficou satisfeito com o arrependimento dos ninivitas. Versículo 1 do capítulo 4 diz: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Meus irmãos, é impressionante onde uma pessoa, ela fala do amor de Deus, ela traz a mensagem de arrependimento, ela vê ali então o resultado acontecer, ela vê almas se arrependerem e, no entanto, fica ressentido. Então essa é mais uma evidência de que não é o homem quem faz, porque o homem, ele é pecador. O homem muitas das vezes é desobediente à vontade de Deus, mas, no entanto, a palavra de Deus, ao entrar no coração do homem, ele transforma vidas, e transforma vidas de uma vez por todas, porque aquele que entende e reconhece que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de sua vida, ele com certeza passa realmente a viver uma vida totalmente diferente daquela que ele vivia antes. Portanto, a gente entende que Jonas, ele não fica satisfeito com o resultado da mensagem que Deus colocou em seu coração ao ver aqueles homens, aqueles habitantes de Nínive se converterem. Então entendemos que Deus, ele realmente é quem faz a obra. E em João 16, do versículo 8 ao 11, a Bíblia diz bem clara: o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, é a mensagem de Deus que, ao ser propagada por homens pecadores, é que faz realmente a diferença na vida de todo aquele que entende que precisa ser uma nova criatura a partir do momento que reconhece que é Deus falando ao seu coração. Portanto, que possamos procurar colocar à disposição de Deus as nossas vidas e nos deixar ser usados por Ele para fazer tão somente a sua vontade, porque o que Ele quer de nós, o que Ele requer de cada um de nós é que sejamos apenas tão somente porta-vozes da sua palavra. Jonas, então, se justifica por causa da sua desobediência. Ele ora mais uma vez. A primeira vez que ele orou, ele estava nas entranhas do peixe. E na segunda vez, ele então se justifica por causa da sua desobediência. Por que ele desobedeceu? Como se Deus não conhecesse o coração de cada um de nós. Não é verdade? E no capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, volta a dizer, se dependesse da postura, se dependesse realmente da vontade do profeta, aqueles habitantes de Nínive não teriam a oportunidade que tiveram, da parte de Deus, de ouvir o recado que Deus trouxe a cada um deles através do próprio profeta Jonas. Então, meus irmãos, volto a dizer, o reino de Deus é algo muito sério. O reino de Deus, ele envolve vidas, e vidas que estão diante de nós todos os dias e que muitas das vezes nós precisamos entender que nós precisamos andar de maneira que agrada o coração de Deus. Quando assim o fazemos, consequentemente, nós estamos evangelizando. Não adianta eu dizer que sou pertencente a uma igreja. Não adianta eu dizer que tenho cargos na igreja, não adianta dizer ou sair com a Bíblia nas mãos, se muitas das vezes aqueles que estão ao nosso alcance, estão ao nosso redor, não identificam uma nova criatura na minha vida. Então, fiquemos atentos quanto a isso, porque muitas das vezes nós não nos achamos em condições de falar do Evangelho. Nós muitas das vezes não achamos que não sabemos propagar as verdades da palavra de Deus. Mas precisamos saber a maneira como estamos vivendo a nossa vida. Porque o mundo espera de cada um de nós que sejamos uma nova criatura. E isso tem que ser uma evidência nas nossas vidas e principalmente na vida daqueles que estão ao nosso alcance.
O Evangelho de Deus, ele é anunciado com palavras, mas principalmente com atitude. E o profeta Jonas, embora teimoso, ele se deixou ser usado por Deus e transmitiu a mensagem de arrependimento àquele povo, e a mensagem ela só surtiu efeito porque foi uma mensagem que foi colocada no coração de Jonas e que veio realmente da parte de Deus. Meus irmãos, nessa oportunidade aprendemos, dentre outras coisas, dentre outras lições que o livro de Jonas nos traz, o seguinte: em primeiro lugar, que precisamos pregar o Evangelho. Assim como foi dito no início, Marcos 16,15, Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Foi o que Jonas relutou, mas fez. Deus falou com o profeta naquela época, e Jesus fala conosco hoje, nos dias de hoje. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, não façamos como o profeta Jonas. Deus no passado falou com ele, e ele relutou. Hoje Jesus fala conosco em Marcos 16,15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Preguemos então com palavras, mas principalmente com atitude. Em segundo lugar, nós aprendemos também que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Imagina se Deus pensasse mais ou menos parecido com um profeta. Aquele povo de Nínive estava ali, completamente distante da vontade de Deus e desagradando a Deus nas suas atitudes. Mas Deus tem compaixão e então envia aquele profeta para anunciar a sua palavra. Em Ezequiel 33:11, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quando Deus diz o seguinte: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. É o que Deus espera de cada um de nós. Que sejamos propagadores do Evangelho e que estejamos contribuindo para que muitos que estão distantes da presença de Deus se convertam dos seus maus caminhos. Porque não é a vontade de Deus, não é vontade de Deus que o ímpio, ele se perca, mas que ele tenha a oportunidade de reconhecer que existe um Deus que tem tudo de bom preparado para cada um de nós na eternidade. Algo muito melhor do que aquilo que nós temos neste mundo. E em terceiro lugar, nós aprendemos que é impossível nós nos escondermos da presença de Deus. Em primeiro lugar, aprendemos que precisamos pregar o Evangelho. Em segundo lugar, aprendemos que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E em terceiro lugar, é impossível se esconder da presença de Deus. O salmista nos deixa bem claro quando ele diz, no versículo, no Salmo 139, 8, quando ele diz: se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu aí estás também. Seol significa, como já disse, sepultura ou mundo dos mortos, e em outras interpretações, inferno. Não tem como se esconder da presença do Senhor, porque Deus, ele está em todo lugar. E se ele tiver que te achar, ele vai te achar. Não adianta se esconder da presença de Deus, e Jonas achou que podia se esconder no porão de um navio e poderia realmente dormir um sono profundo como se nada tivesse acontecendo. Mas, no entanto, quando Deus ele te chama, quando Deus ele te vocaciona, quando Deus ele te prepara, o que ele requer de você é que você cumpra com a tua responsabilidade. E a tua responsabilidade como cristão, como crente no Senhor Jesus Cristo, é não apenas de vir à igreja e assistir os cultos, mas de ser um exemplo, porque, sendo assim, haveremos de contribuir para que almas se arrependam, para que almas cheguem ao conhecimento dessas verdades que nós temos. Nós, muitas das vezes, estamos na Escola Bíblica Dominical e conhecemos que, entendemos também que a Escola Bíblica Dominical é a maior escola do mundo. O que temos feito com os ensinamentos da Escola Bíblica Dominical? Precisamos procurar colocá-los em prática. E colocamos em prática a partir do momento que colocamos a vontade de Deus em nossas vidas, no sentido de propagar o Evangelho de salvação. É isso que Deus quer de cada um de nós, principalmente. E Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, nos deixa esse exemplo. Quando Jesus Cristo ele veio a este mundo, cumpriu seu ministério, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e antes de ir ao céu, ele deixou o recado, dizendo: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele é um Deus que não apenas pede, não apenas exige, não apenas diz e ensina, mas faz. Ele esteve junto conosco e fez, na prática,
tudo aquilo que nós precisamos fazer hoje. Portanto, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, é a mensagem que Deus tem para os nossos corações nessa oportunidade, com certeza. Então, para encerrar, aprendemos nessa oportunidade que precisamos ser obedientes e pregar o Evangelho, como diz Marcos 16, 15. Deus não tem prazer na morte do ímpio, como diz Ezequiel 33, 11. E em terceiro lugar, é impossível se esconder da presença de Deus. Portanto, meus irmãos, que entendamos que nós temos uma função muito importante a desempenhar. Que entendamos que nós somos importantíssimos no reino de Deus. Que entendamos que o que Deus quer de cada um de nós é simplesmente que façamos a sua vontade. Amém? Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe cada vida, cada família aqui representada. Pastor Marcos, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos.